Boa noite a todos, mais uma live do Universo Bipolar, nossas lives semanais de domingo, das 7h30 às 8h30, um espaço para a gente discutir aspectos gerais relacionados ao diagnóstico e ao tratamento dos transtornos bipolares. Semana sim, semana não, eu recebo aqui um colega, psicólogo ou psiquiatra, que também trabalha nessa área, com experiência nessa área, e que traz para a gente um pouco da sua visão, um pouco da sua experiência no manejo desses quadros. Para estar aqui hoje comigo, uma psiquiatra que já conheço há muito tempo, que além dos cursos esteve também no curso de aprimoramento do Gruda, que é um curso até que posso fazer uma propaganda aqui para médicos que têm interesse em um aprofundamento presencial, né, vendo os casos reais. O Gruda faz também anualmente um acompanhamento nesse nível, que é bem mais complexo porque tem uma carga horária que exige a presença ali semanal para atendimento dos casos. E a Francine esteve já nesse aprimoramento. Hoje ela faz parte também do Gruda como aluna de pós-graduação. E acho que ela pode até contar para a gente um pouquinho o que ela está pesquisando, não me recordo bem, mas é alguma coisa também nessa área, né, da questão dos transtornos bipolares. Deixe-me procurar aqui agora ela aqui dentro. Quem tiver interesse em mandar perguntas, aqui tem um balão com uma interrogação onde vocês podem enviar, e aí perguntas que estão aparecendo lá dentro, e aí conforme a conversa for acontecendo, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas. Tudo bem? Oi, professor. Estava conversando com a Kelly, eu falei, a primeira coisa que eu vou falar para a Francine, ela não me chamar de professor, porque eu não tenho essa idade ainda. Tá bom. Eu só vou pegar o tripé, que eu estava organizada tudo para o computador e nem apareceu o senhor aqui no computador. Você, Ah, professor. tá legal. Aí eu vim pro celular, que eu falei, não é possível, ele é super pontual. Isso, Já vou. mas fica à vontade, enquanto isso eu vou enrolando por aqui. Mas dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mulher faz tudo ao mesmo tempo, professor. Né? Ó, tem uma pergunta aqui, eu já vou fazendo uma introdução sobre isso para dar tempo de você se organizar aí, mas tem uma pessoa aqui já perguntando sobre por que a memória é tão afetada, né, no transtorno bipolar. Então é muito importante ter em mente que a memória ela é produzida por uma área cerebral, né, e essa área cerebral ela tem uma relação muito grande com a área da atenção. Então, memória e atenção caminham muito juntos. E a memória, ela pode estar afetada na depressão, pode estar afetada na mania e pode estar afetada nos estados mistos. Então, ela pode estar afetada o tempo inteiro, porque na depressão o cérebro está menos energizado, então a área da memória está fraca, então não memoriza. Na mania ele está muito acelerado e o cérebro muito acelerado ele também não memoriza. Inclusive quem entra em episódio de mania muitas vezes pode ter um blackout total do que aconteceu, nem lembrar, meu Deus, flashes, né? Só alguns flashes do que aconteceu. E nos estados mistos vai estar alterado porque tem mistura dos dois lados, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque geralmente as pessoas acham que a memória sempre é uma questão de remédio, né? As pessoas atribuem, o remédio está afetando a minha memória, mas o cérebro desregulado, ele pode muito, e essa é a principal causa de falhas de memória, a pessoa ainda está sintomática, né? Claro que tem os benzodiazepínicos, aqueles calmantes como Rivotril, Frontal, Lexotan, que também eles causam inclusive perdas assim definitivas de memória, porque eles provocam morte no cérebro, nos neurônios, mas em geral os estabilizadores eles são neurogênicos, né? Principalmente por isso. Eles formam mais neurônios, eles melhoram a capacidade do cérebro
E aí, então, é muito mais sintoma do que efeito colateral. Bom, Para complementar o que o senhor está dizendo, muitas vezes o paciente ele chega para nós não pela depressão, não pela hipomania, mas pelo medo de estar com demência ou alguma alteração grave nesse sentido. E aí, quando a gente vai ver, o paciente tem vários critérios de hipomania e ele está tão acelerado que ele não põe atenção no que ele está fazendo. Ele simplesmente responde, ele combina, ele faz. E aí o que eu explico é que ele até tá olhando para determinada situação, mas a cabeça dele tá em Nárnia, né? Foi para Nárnia, volta, vai para Nárnia, volta. E no que ele foi para Nárnia, ele não lembra o que ele fez. A gente só faz memória no que a gente pôs atenção, né? Isso aí. e bom, mas para a gente começar de uma forma bem formal, de uma forma formal, fala um pouquinho da sua trajetória até chegar à bipolaridade, tudo, onde você atende hoje, né? Em que lugar do Brasil? Sim, a minha primeira formação médica é pediatria, mas dentro da pediatria eu sempre fiz o percurso na saúde mental, fiz psicologia, fiz psicanálise, fui por outra vertente não científica médica, até que chegou um ponto em que era necessário que eu fosse para a psiquiatria em termos de dar um rumo para minha vida e realmente assumir essa vertente de amor, né, pela profissão. Aí eu fiz a psiquiatria, a formação, os 3 anos. Depois fiz o título de especialista em psiquiatria. E como uma forma de complementar os meus estudos, eu encontrei o GRUDA, que é o grupo de doenças do afeto lá da USP, do professor Ricardo. Fiz 1 ano de especialização em transtorno do humor bipolar e agora sou mestranda do GRUDA, com um projeto de pesquisa em que a gente vai estudar os sintomas residuais do transtorno bipolar depois da vigência de tratamento. Atendo no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jaú, e numa outra cidade chamada Bauru, que é pertinho. Faço atendimentos presencial e online, e eu tento, na medida do possível, triar o meu consultório para atender pessoas com transtorno bipolar na região, porque não tem, né? Muito bom. Aqui tem uma pessoa. Estou perguntando, né, assim, como o transtorno bipolar é uma doença que tem componente inflamatório, pode-se dizer que é uma doença sistêmica? Ela é uma doença cerebral que tem implicações sistêmicas, né? O transtorno bipolar, ele tem, ainda não é sabido a causa verdadeira, tanto que não tem cura. A gente tem medidas de melhora, medidas de cuidados. A gente sabe que são lesões e são alterações microscópicas intracelulares que acontecem no cérebro, mas como perpassa por muitas redes de feixes hormonais, de outras estruturas que têm implicação no corpo, acaba tendo essa interface com outras áreas do corpo, mas é uma doença cerebral. É, Assim, de uma certa forma, o cérebro ele está ligado com o corpo todo, né? O que não pode é ir para aquela coisa antiga que tinha um termo que era doença psicossomática. E aí é engraçado porque, assim, algumas pessoas que tinham mais depressão, ou ansiedade, ou qualquer outra coisa no cérebro, tinham mais repercussões físicas. e aí recebiam esse termo de psicossomático e aí dava-se Uma ideia, uma sensação com esse termo de que era uma coisa imaginária, de que era uma coisa da cabeça da pessoa e que não tinha nada no corpo efetivamente, né? E não é verdade. Na verdade, tem uma coisa no corpo. Então, se for diarreia, se for intestino preso, se for lesões de pele, se for questões de dor, se forem questões até no nível endócrino, por exemplo, alterações metabólicas. Na verdade, é que o cérebro está em comunicação Uhum. com o corpo e ele está produzindo, né? Igual aquela questão da síndrome do pânico, né? A pessoa vai lá no pronto-socorro e aí fazem todos os exames no coração
não tem nada, e a pessoa é liberada com a seguinte frase: você não tem nada, Hum, procure. É uma coisa que foi inventada pela pessoa, né? É, e não é bem assim, na verdade. Pra tratar o nada, né? E ela teve sim Ah, sintomas cardíacos, aquele batimento cardíaco, ele Ele era verdadeiro, a opressão no peito ela é verdadeira, todos os sintomas são verdadeiros, mas ele não é uma doença no coração, é uma coisa em outro órgão que repercutiu no coração, e aí o cérebro ele interpreta como perigoso, porque é para ser assim mesmo, porque se a gente sente dor no peito, a gente é para achar que tem alguma coisa errada mesmo, porque senão a gente não pede ajuda e morre sozinho, né? Mas depois que você tem um diagnóstico e você faz uma investigação e no coração não tem nada, se aquilo se repete, aí você diz, não, é o cérebro que está desregulando e produzindo sintomas no corpo, então dá para você ficar. Não precisa chegar numa catastrofização de achar que é um infarto, né? Um AVC, coisa do tipo, né? faz um pouco parte até da história da psiquiatria, né? Até a década de 60, pouco para trás, as doenças psiquiátricas elas eram tratadas como coisas demoníacas, espirituais, depois ficou sob a hegemonia da psicologia, tratando as doenças psiquiátricas, e aí ela passa a ser ciência mais robusta, sendo vista com mais respeito até, né? E cabe a nós, que estamos aqui na lida, trabalhando, mostrar para as pessoas que o que elas sentem é real, não é da ordem da frescura, da falta de fé, da falta de inchada, da falta de ir trabalhar, nada dessas coisas, que é o que a gente ouve todos os dias dos próprios pacientes. Isso é o mais triste, é o que corta mais meu coração quando eu pego pessoas muito deprimidas dizendo, mas eu tenho tudo. Como que eu tô doente se eu tenho tudo? Ué, tem, tá doente, ué. Não depende É. de querer, né? Adoecer muitas vezes. Então, Uma pergunta aqui, é uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno bipolar, disse que passa a maior parte do tempo em depressão. Por que isso? porque é da própria doença o indivíduo viver maior tempo da fase de doença deprimido. Isso é o indivíduo com transtorno bipolar, tipo um ou 2, ele tem mais episódios de depressão que o próprio deprimido puro, o deprimido unipolar, que não é bipolar, né? Por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, ele passa, em média, 30% da doença em episódios depressivos, 10% só em mania, e o tipo 2 passa, em média, 50% deprimido, com 1% de doença na hipomania. Então, a chance desse indivíduo ir no médico por estar deprimido ou se sentir deprimido a maior parte do tempo é o esperado mesmo. É ruim, é péssimo, a gente tem que cuidar disso, mas faz parte da característica da própria doença. Aham. E é importante entender que ter depressão no transtorno bipolar não significa uma hora eu estou bipolar, porque tenho a mania, e outra hora eu estou depressivo, porque agora não é mais o transtorno bipolar, é a depressão. Porque as pessoas pensam dessa maneira, né? Por quê? Porque a apresentação clínica da depressão clássica, unipolar, e a da depressão dentro do transtorno bipolar, ela é igual clinicamente, só que por dentro é diferente. Então, é importante ter essa separação, né? Uhum, é. E é engraçado uma coisa que me veio, todo o entorno do doente, né? Porque quando ele está deprimido, a gente ouve coisas da família, dos amigos, como se fosse uma doença mais visível, então vamos ter mais cuidado, ele está deprimido, risco de morte, não está comendo, depende do tipo de depressão, óbvio, mas quando está, por exemplo, numa hipomania mista ou numa hipomania pura, em que talvez o humor seja mais disfórico do que eufórico, as paciências e os cuidados muitas vezes se esgotam, né? Como se não fosse parte da mesma doença. E precisa de um cuidado geral, como se fosse um guarda-chuva abrindo de cima para baixo, né? Enxergar a pessoa com a mesma empatia quando ela é grosseira, explosiva,
que não Uhum. é fácil, eu sei, porque até a gente também lida com isso e a gente lida com pessoas que estão muitas vezes assim, e a gente também tem o tempo inteiro que entender que, poxa, se eu sinto amor e quero cuidar de alguém que está de cama, eu também teria que ter a mesma paciência e empatia quando os outros sintomas aparecem, porque são faces da mesma moeda, né? Mas é duro, mas acontece, né? E uma coisa eu acho que é importante, assim, às vezes a pessoa acha assim, eu estou em depressão há um ano. Será que está em depressão mesmo ou será que está em estado misto? Porque eu acho que isso é toda vez que a gente pega um indivíduo que já tem um certo tempo de vida tendo depressão, quanto mais anos a pessoa passa nessa história, nessa carreira aí, a chance dela não estar mais tendo depressões puras é muito grande. As depressões que começam a vir depois de muito tempo de doença não são depressões em que está tudo deprimido, a pessoa está mal, a energia está para baixo, o pensamento está lento e a impulsividade está diminuída, ela está querendo dormir muito. Não, são quadros em que a pessoa tem, ao mesmo tempo, depressão com pensamento acelerado, com angústia, agonia, ideias de suicídio, ansiedade, impaciência, uma irritabilidade, dificuldade de desligar de noite, agitação motora muitas vezes também pode aparecer. E aí a pessoa ela acha que está em depressão por anos, mas na verdade ela está em estado misto e isso pode ser um indicativo também de por que que ela não está melhorando, porque se o tratamento for de depressão, de explicar um pouquinho sobre isso, né? A questão que a gente vê é que como a pessoa com transtorno bipolar passa a maior fase do tempo de doença deprimido, é muito comum que ele vá no médico por conta de um episódio depressivo, ele ganha um diagnóstico de depressão pura, ele receba um antidepressivo e aí começa uma situação em que muitas vezes o antidepressivo ele faz efeito no começo, ele perde o efeito, é trocado antidepressivo, fica essa roda de começa, tem efeito, perde o efeito, não faz efeito, piora a depressão, troca remédio, ativa, põe mais antidepressivo e o indivíduo entra num processo de ciclagem rápida por conta da ativação e do uso do antidepressivo e em episódios mistos. E aí vem toda a parte de angústia, de desespero, de aflição, sensação de vazio, pior dos pensamentos suicidas. E aí chega num ponto que às vezes o indivíduo recebe o diagnóstico de uma depressão resistente ao tratamento, quando na realidade o diagnóstico é outro, né? Mas para que a gente faça um diagnóstico apurado, a gente precisa conversar com o indivíduo sobre um histórico de vida dele, desde a infância, características de infância, adolescência, fase adulta, todo o histórico familiar, porque apesar de as depressões não terem caras diferentes para hipomania, mania, bipolar 1, bipolar 2, ciclotímico, que faz outra especificação de sintoma, a depressão é a mesma para todo mundo. Mas existem indícios com os quais a gente pode trabalhar para pensar que talvez a depressão daquele indivíduo esteja mais para o transtorno bipolar e escarafunchar um pouquinho mais para essa vertente. Indivíduos com depressões atípicas, em que tem muita fome, em que tem muito sono, indivíduos com depressões mistas, depressões psicóticas, depressões pós-parto, depressões que se iniciaram antes dos 25 anos, indivíduos com mais de 5 episódios depressivos na vida, que não é o comum da depressão pura. Se existe histórico familiar de transtorno bipolar, porque existe uma herdabilidade muito grande do transtorno. É uma das maiores da psiquiatria, de 90%. Isso não significa que o indivíduo vai ter a doença, significa que houve a possibilidade de passar esse saquinho de possibilidade de doença para ele. Então, ele pode estar com isso dentro da genética dele. Se vai abrir
Existem outras estratégias das quais a gente pode lançar mão na infância, por exemplo, para acompanhar toda a prole desse indivíduo. Mas sem uma conversa um pouquinho mais demorada sobre esses episódios depressivos que não passam, é muito difícil você tirar o indivíduo dessa roda viva em que ele está, né? Exatamente. Não, e você falou uma coisa muito importante que quando a pessoa tem uma depressão resistente a tratamento, ou seja, eu fiz mais de 3 tratamentos para a minha depressão, seja com antidepressivos, ou seja, dentro do transtorno bipolar também, recebendo um suposto tratamento para a depressão bipolar, existe uma grande probabilidade de, na realidade, esta pessoa estar em estado misto. O estado misto é como se fosse um jardim em que eu bato o olho e eu vejo que as minhas plantas morreram. E aí eu falo, eu vou jogar fertilizantes para as minhas plantas crescerem e eu ter de novo o meu jardim. Porém, eu não olhei com calma. Eu tenho ervas daninhas no meio desse jardim, que não estão mortas. E é como se fosse isso o estado misto. Eu tenho sintomas depressivos, que são as plantas mortas, mas eu tenho alguns sintomas da mania ainda presentes junto com a depressão. A hora que eu jogar fertilizantes, que são substâncias ativadoras, que são antidepressivos, eles não vão fazer as minhas plantas que morreram melhorarem, porque na realidade aquelas plantas daninhas vivas, elas vão se alastrar ali e vão perpetuar o meu estado depressivo. Então, isso é um fenômeno muito importante, dá muito trabalho investigar isso, porque a sensação que a pessoa chega é de depressão. Então, na cabeça dela, eu estou em depressão. O que você precisa fazer é me dar um remédio para melhorar a minha energia. Ponto. É só isso que eu estou pedindo. Eu quero voltar a ser como eu era antes. Aí vem as perguntas importantes, né? Que horas você está dormindo? 2 da manhã. Fazendo o quê? Vendo Netflix. Um sintoma de ativação. Você está com ativação noturna. Mas é porque. Nananana. Não, tem sintoma. Não justifica, sua cabeça está ativada. Porque a cabeça do deprimido que não está misto, a hora que dá 7 horas da noite, ele já quer tomar todos os remédios dele para ele empacotar e dormir. Eu quero que meu dia acabe logo. Ele não fica ativado de noite, né? Então ele já fica querendo que logo eu durma para eu não ficar sentindo depressão. Não tem graça mais ficar acordado de noite. Que história é essa de ativar de noite? Aí de dia eu tô deprimido e de noite aí então não é depressão mais. Aí muda para um quadro em que eu quero fazer coisas, eu quero ver séries, eu quero me divertir, eu quero aproveitar. Então é importante explicar isso para a pessoa, né? Aí outra pergunta, como é que está a quantidade de pensamento dentro da cabeça? Mas é pensamento negativo, mas é uma depressão. É pensamento negativo mesmo. Não estamos esperando que você tenha pensamentos positivos em grande quantidade. Não é mania e nem hipomania, é uma depressão acelerada. É uma depressão mista. Então, tem grande quantidade de pensamento dentro da cabeça. E aí, às vezes, tem gente que até fica usando calmante durante o dia para aliviar a quantidade de pensamentos dentro da cabeça, né? É interessante que às vezes a pessoa toma uma grande quantidade de calmantes e não fica dopada. Por quê? Porque ela está acelerada ao mesmo tempo que ela está deprimida, né? Então não é normal isso. Quem toma calmantes durante o dia, não estando acelerado, fica dopado, fica bobo, não raciocina, não fala, não levanta, dorme muitas vezes, né? Que mais? Além disso, dessa questão, impulsividade. Então, a pessoa está comendo em grande quantidade, compulsão alimentar. A pessoa está com compulsão para ver pornografia ou se masturbar. Ou a pessoa, mesmo deprimida, está comprando um monte de coisas que não precisa, de forma impulsiva, desnecessária. Então, essas coisas são importantes, né, da gente avaliar, porque às vezes a pessoa acha que está deprimida, mas não está. Trocando figurinha de como que eu faço com as pessoas que me procuram, eu explico o estado misto como uma casa que foi inundada, ela está inteira molhada, mas tem uma caixa de força que está em curto-circuito.
Enquanto a gente não mexer na caixa de curto-circuito, ninguém consegue entrar na casa para mexer e começar a secar as coisas, porque vai levar choque. Então, precisa mexer na caixa de curto-circuito, precisa passar fita crepe ali, fita isolante em tudo. Tirou essa ativação toda, que são todas essas coisas que você falou, pensamento, impulsividade, fala, parte de sono, aí a gente consegue entrar e ver o estrago da deprê. Só que isso é uma questão, porque quando a gente tira, né, doutor Diego, a parte da ativação, a impressão do paciente é que ele aprofundou na depressão. Que a depressão aí virou a pior depressão do universo. É a mesma, só que ela não tem a ativação piorando os sintomas. Então a gente tira um pedaço de algo que estava muito ruim e continua mexendo no mesmo que estava ruim. Mas a percepção de dor do paciente é muito pior. E muitas vezes ele desiste do tratamento, ou fica difícil de a gente conversar sobre o convencimento de novas medicações, porque a percepção dele é de piora, né? Eu acho que assim, a sensação de humor melhora, porque geralmente na depressão mista a sensação é de Uhum. angústia, é de um Não. aperto, é de uma dor, é de uma tristeza que corrói, é uma tristeza que arde e agita internamente e vai fazendo o pensamento acreditar que aquilo não vai acabar e que eu preciso arrumar a melhor forma de acabar com aquilo rápido, Uhum. como se tivesse a pele queimada. Então, essa sensação, ela tem que sumir para a depressão mista melhorar, Uhum. porque as ideias de suicídio geralmente aparecem nesses quadros, tá? Automoção Uma pessoa, também. automutilação também. Então, a cabeça, ela vai criando essa distorção de realidade de que tirar a própria vida é uma coisa que vai ser boa, porque vai eliminar permanentemente aquilo, porque sentir aquela dor é uma coisa muito ruim, aquela dor. E que quem nunca viveu nunca vai saber o que que é. A gente pode escrever aqui, a gente pode tentar descrever, mas assim, só quem sentiu sabe o que é você começar a pensar que se você for embora, mesmo que você tenha um pai, uma mãe viva, um irmão ou um filho, isso não tem tanta importância mais diante de uma coisa que é tão corrosiva por dentro e uma sensação tão ruim que transforma toda a perspectiva de futuro, de existência, de qualquer coisa, né? Então, essa sensação ela vai sumir. O Só que o desespero que que é some. desespero, agonia? Só que a hora que isso some e dá lugar a uma apatia, por outro lado, a energia também pode cair com isso. Então, a sensação de queda de energia começa a incomodar. E aí a pessoa não lembra muitas vezes que ela estava sentindo aquela dor porque ela não está sentindo mais. Então a Uhum. gente. É igual eu falar para você, lembra da vez que você sentiu fome? O que que você estava sentindo? Você pode falar, meu estômago ficou meio vazio e deu uma dorzinha aqui, mas você não está sentindo mais aquela sensação. Então, é, o cérebro não está vivenciando mais aquele estado. Então, ele passa a ficar preocupado com uma outra coisa, que é o Uhum. cansaço, é a fraqueza, é a indisposição. Só que isso foi importante porque é um processo para melhorar a depressão mista, né? Uhum. É bem complexo. Oi? É uma doença capciosa, né? É. Mas isso é muito comum. E pacientes que estão com ideia de suicídio, é só perguntar para a pessoa o que ela está sentindo. Via de regra, a sensação é essa. É. Via de regra, a sensação é essa, né? Pode até ter aquelas pessoas que estão com mais em mania mista com ideias de suicídio ou em hipomania, mas eles não estão sentindo isso. Mas o que eles estão sentindo é uma coisa do tipo fria, uma coisa fria, suicida, grandiosa, do tipo, é melhor para todo mundo, se eu fizer, eu vou fazer sim, porque eu sei o que eu mando em mim mesmo, isso não é doença, a pessoa discute com você,
né? Já tive uns casos assim que a pessoa chega também com ideia de suicídio, mas lá em cima tá fazendo tudo, tá trabalhando, tá vida normal, mas com uma convicção suicida do tipo, não é doença, isso é um pensamento meu, eu vou fazer em algum momento, não sei quando, e ninguém vai me convencer o contrário, porque na realidade a vida não tem muita graça, a vida é muito simplória e muito boba. Na realidade, a gente que cria uma fantasia de felicidade, porque tudo acaba logo, e a pessoa vai O dando umas discurso quase explicações. vazio, né? É, Traz é, dor. mas que não tá nessa coisa da tristeza em si, mas tá também misto, mas do outro jeito, né? De uma outra maneira. E a mente fica agitada na depressão mista e o corpo com baixa energia. Uma Uhum. pessoa está fazendo a pergunta aqui e é exatamente isso. É exatamente isso. É, tem umas pessoas falando aqui que o áudio está falhando. Será que o áudio está falhando ainda ou não? Alguém pode escrever aí, por favor? Não está falhando. Ou está falhando, para ver aqui. Eu desci lá para o último para ver se aparece, porque eu não tinha visto ainda algumas. Agora não tá mais. Oi? Tava falhando para mim no começo a sua voz, mas agora não tá mais. Tá É, bem. então tá bom. Vamos ver se alguém manda aqui, mas daqui a pouco eu vejo, então. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, se é necessário fazer exame de imagem para o diagnóstico de transtorno bipolar. Não, não é necessário. Por quê? Como a gente conversou, o transtorno ele acontece dentro da parte mais microscópica do cérebro, dentro das células, dentro dos neurônios. A gente não tem ainda maquinário para fazer esses tipos de exame. Existe até na parte de pesquisa, mas ainda tudo nada oficial. E como a gente ainda não sabe a causa do transtorno, não adianta também a gente sair fazendo um monte de exame de neuroimagem para não ver nada, a pessoa gasta dinheiro à toa. A gente sabe que tem alterações do cérebro, em regiões do cérebro, por conta do comportamento que o cérebro emite. Por exemplo, fala mais rápido. Então, a gente sabe que provavelmente deve ter alguma alteração na área da fala. Ah, o indivíduo come muito. Provavelmente tem alteração nessas áreas mais primitivas. O sono altera, provavelmente altera a região do sono. Então, através das alterações que a gente vê no comportamento, a gente supõe que alguma região do cérebro esteja cometido. Mas falar assim, olha, vai lá, paciente, fazer uma tomografia, uma ressonância, não vai mostrar nada. O que a gente pode fazer exames para um diagnóstico diferencial. Por exemplo, um indivíduo que apresenta uma mania e parece que tem muito mais uma característica de ser algo físico, médico, não psiquiátrico, para a gente fazer um diagnóstico diferencial de um tumor, de uma encefalite, alguma coisa assim. Mas para o diagnóstico, não. Nós temos um livro que chama Código Internacional das Doenças e o Manual Internacional de Doenças, que é como se fosse, eu brinco com meus pacientes, é como se fosse um livro de receita de bolo, aquele da Inhal Benta. Então, todas as doenças psiquiátricas, elas constam nesse livro com todos os critérios diagnósticos que o indivíduo tem que ter para a gente dizer que a doença é A ou B. Então, tem todos os critérios que a gente sabe para dizer que é esquizofrenia, tem todos os critérios para dizer que é bipolar, todos os critérios de toque, de todas as doenças. Porque as pessoas acham que a gente supõe uma doença, que a gente acha que é uma doença, e não funciona desse jeito. É extremamente científico, extremamente rigoroso. O indivíduo preencheu os critérios diagnósticos de transtorno bipolar, excluiu doenças acima dele, aí a gente pode fechar o diagnóstico, mas através dos critérios, não de exames. Os exames são coadjuvantes em alguma suspeita de algo clínico ou até para saber como está o fígado, rim, a tireoide, para uma ou outra medicação, uma triagem inicial, mas não para diagnóstico. Né, doutor? Uhum.
Isso, eu acho também importante lembrar que, assim, 1980, até 1980, a psiquiatria era de um jeito, depois de 1980 ela se transformou em outra. Porque, assim, as pessoas acham que alguém sentou e falou: ah, alguém com depressão tem tristeza, queda de energia, falta de vontade, eu quero dizer que a pessoa tem X, Y, Z, tal. Não foi muito bem assim. Na verdade, eles pegaram os pacientes internados em grande quantidade, muita gente, e aí eles iam anotando todos os sintomas que as pessoas tinham. Você está com tristeza persistente, que dura na maior parte do dia, que é diferente de uma tristeza habitual, porque não aconteceu nada agora que está provocando? Sim. Ah, você está com queda de energia, diferente do seu habitual, tal. Seu sono como é que tá? O apetite como é que tá? A libido como é que tá? A quantidade de pensamento. Aí foi anotando. E aí eles juntaram os dados e eles fizeram estudos que são chamados de análise fatorial. O estudo de análise fatorial é uma análise estatística que ele vai juntar as pessoas em grupos, sem saber quem são as pessoas. Por quê? Eles vão juntar e dizer: esse grupo de gente que está aqui, que não é chamado de depressão antes, era o grupo A. Todos eles reúnem mais esses sintomas aqui. Queda de energia, falta de vontade, falta de motivação. Então, juntou. A natureza, ela separa as pessoas em grupos. Uhum. E estatisticamente, quando você pega muita gente, esses números, esses grupos, eles vão se agrupando espontaneamente. Então foi assim que foi sendo definido. Isso aqui é depressão, isso aqui é mania, isso aqui é uma mania mais leve, isso aqui é um estado misto. Então, isso na natureza existe essa separação espontânea entre os grupos. Isso é o que a gente chama de síndrome, Uhum. tá? Então, essa síndrome é esse conjunto de sinais e sintomas. Então, essa foi a primeira etapa que tornou a psiquiatria científica, que viram que, assim, estatisticamente, esses grupos se separavam e mostrou que depressão existe, de fato, como uma doença, ansiedade, mania e tudo mais. Então, essa foi a primeira etapa. Aí, depois, a segunda etapa, eles começaram a fazer exames de fotografia. Então, tomografia, ressonância. Esses exames, eles podem não ver muita coisa, porque é a mesma coisa que você tirar uma foto de mim, entregar para a Francine e falar, ele tem transtorno bipolar ou não? Ela fala, não sei, não sei. Eu tô vendo só uma foto de uma pessoa. Eu não vi ela falar se ela tá falando alto, se ela tá gritando, se tá tirando, se tá hipersexualizado, se tá com pensamento acelerado, ou se tá deprimido, com discurso negativo e tudo. Então eles viram que os exames de imagem, eles não são capazes de ver o funcionamento do cérebro. Porque o funcionamento é como se fosse um computador que eu vendo para você, e eu falo, não, não precisa abrir não, que tá bom, confia em mim, pode levar para sua casa, me dá aqui seu dinheiro, pode levar que tá tudo bem. Aí a hora que você leva o computador para sua casa, ele tá todo limpo, bonito, ou um celular, por exemplo, a hora que você vai mexer, ele tá lento. Ele não funciona, ele não grava as coisas, não salva as fotos. Então é na função. Então eles partiram para os exames de função, que são exames que veem o cérebro em atividade em tempo real, e aí eles viram o quê? Que existe pouca ativação na depressão e muita ativação na mania. Só que qual que é o problema? Por que que esses exames não são usados para diagnóstico? Porque se você tem um indivíduo muito, 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 muito deprimido, sim, o exame dá positivo. Se você tem um indivíduo muito, 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 muito acelerado, ele dá positivo. Só que não é assim, ele não detecta pessoas que estão no meio disso. E aí a gente não precisa desses exames para olhar para uma pessoa que está deprimida de cama ou para olhar para uma pessoa que está em mania sem dormir há 5 dias e falando sem parar e subir na mesa. Isso clinicamente não vale a pena, porque é óbvio isso. O problema é que as pessoas elas têm essas oscilações no seu dia a dia, né? E numa intensidade menor, que aí esses exames eles não conseguem separar o normal do alterado, né? Então, acho importante fazer essa diferenciação, porque às vezes as pessoas ficam achando que esses quadros não são físicos, Uhum. que eles são no pensamento, né? Ou que eles são, às vezes, até espirituais, enfim. O que não invalida, pode haver coisas espirituais para quem acredita, né? Mas a gente não sabe medir ainda. Mas o grande fato é que, pro diagnóstico, a gente recorre a sintomas
porque eles são suficientes para a gente detectar todos os graus. Só que aí, para ser suficiente para detectar todos os graus, o sensor, que é o médico, ele também tem que ser muito paciencioso, O médico tem que estar calibrado. e tem que ter tempo para fazer uma conversa para ver como que a pessoa oscila na sua vida toda, porque nas bipolaridades mais sutis, como a tipo 2 são gente como a gente, que se você conversa 5 minutos, você não sabe que a pessoa na casa dela ela tem explosão constante com o marido, ou que ela não contou para ninguém, mas ela trai muito, ou que ela não para de comprar, mas ela consegue pagar porque não é num nível muito intenso, que chega a endividar. Então, esse tipo de coisa é num nível que às vezes não é tão grosseiro, né? E aí fica sendo, a própria pessoa acha que não tem nada, né? Essa coisa que o senhor falou é importante porque existe muito estigma com os sintomas da bipolaridade serem exclusivamente mania e gasto. Então, É. elas acham, eu já recebi pacientes que elas pesquisaram sobre o transtorno e o que elas chegaram à conclusão é de que tem que ter um episódio de mania, que é o mais intenso em termos de sintoma, e a impulsividade é gasto. Ela falou assim, olha, eu não gasto, eu não faço mania, mas tem alguma coisa errada comigo, porque eu não me encaixo em mais nada, a não ser no transtorno, né? Então, por mais que esteja mais em evidência e maior a possibilidade de se falar sobre isso, também tem muita informação errada, né? Não, e muitas vezes a impulsividade da pessoa é para trabalho, Uhum, para estudo, uhum. para leitura, para atividade física. E o Madrugada com muita energia, né? que você falou? Faxinar a casa de madrugada, quebrar a casa de madrugada, tá cheia de energia, vai lá e compra o piso da casa inteira, mas nem queria reformar a casa antes. Picos de vontade de fazer atividade física. Aí vai, compra um monte de roupa, compra, compra creatina, compra whey, compra pezinho, compra não sei o quê, compra aplicativo na internet de exercício, tá super empolgada, dura 2 meses, não faz mais. Ah, Aí passa 3 meses, 4, aí volta de novo. Aí depois não faz mais. Então, são coisas dentro da vida da pessoa. Não é uma coisa assim de pessoa louca no hospital, internada. São alterações dentro da vida da pessoa. Ou às vezes fica mais obstinada num assunto variado, né? Que é assunto da vez. Então, a pessoa, por exemplo, começa a querer ler muito sobre astrologia, ou sobre história, ou sobre Covid, né? Eu lembro na época do Covid, que uma moça que eu atendi, advogada, nem tinha nada a ver com isso, ela trabalhava com uma coisa que era outra, mas ela ficou muito fissurada em ler detalhes sobre o vírus, sobre o seu mecanismo de reprodução, sobre como que ele sobrevive. E aí ela deixava de fazer o trabalho dela e ficava umas 3, 4 horas por dia e se perdia naqueles artigos de uma coisa que não tem nenhuma utilidade, mas o cérebro estava com aquela atração, com aquela energia aumentada para aquele assunto uhum, daquela vez, né? E aí tem a época que compra muito Lego, compra muito quebra-cabeça, compra muito carrinho, compra muito coisa de pintura, compra muito livro, compra muito curso e não faz nenhum. Então, assim, qual é o seu aumento de impulsividade, né? Cada pessoa tem os seus próprios interesses, né? Uma questão de impulsividade que eu acho que seria importante a gente comentar e que tem um estigma sobre isso em relação ao álcool na população feminina. É muito comum ouvir dentro do consultório mulheres que já bebiam um pouco nos churrascos e nas festas, mas quando ela está ativada, ela bebe bastante. Isso causa bastante prejuízo, assim, na relação, se o parceiro não está na mesma pegada, né? Então, não necessariamente é só compra, né? Às vezes é para uso de substâncias. E como tem esse estigma do feminino, a gente não vê muita mulher falando que bebe muito, né? Aí tem essa vergonha, esse estigma em conversar sobre isso.
E é importante separar que não é dependência, né? São fases de uso abusivo. É. São momentos em que a pessoa está mais inclinada a beber, mas ela consegue depois ficar meses sem beber. Não Uhum, existe alcoolismo que faz essas. Agora eu tô com alcoolismo, agora eu não tô, agora eu tô, agora que eu não tô. O alcoolismo ele é uma doença à uhum, parte e a característica dele é uma dificuldade, é uma dependência, né? Eu dependo uhum, permanentemente da substância para conseguir funcionar. Isso vai invadindo o meu trabalho, o meu dia a dia e tudo, né? uhum, Essas coisas cíclicas, né? Fásicas, né? Igual pessoa que às vezes engorda bastante, depois emagrece um monte, depois engorda muito, depois emagrece muito. Essas variações também é o reflexo da impulsividade, ora diminuída, ora aumentada, ou até nesse diminuído, o aumento de obstinação e de impulsividade em emagrecer, porque aí vira uma chavinha na cabeça da pessoa que agora eu não vou comer nada e eu vou diminuir meu peso e eu vou fazer dieta e eu vou fazer atividade física e perde, porque está acelerado em cima daquele assunto, mas como se for sintoma, não sustenta, né? É uhum. uma coisa que é muito instável, né? E tem uma outra coisa que eu queria comentar, né? O aumento de impulsividade sexual, às vezes as pessoas pensam que é tirar a roupa na rua, ou que é transar com 10 pessoas ao mesmo tempo, mas assim, na hipomania, em geral, isso também não é desta maneira tão agressiva e grotesca. É uma coisa no dia a dia da pessoa, é uma sensação de estar mais vaidosa ou vaidoso, e aí mais olhando para o lado, vendo coisas e querendo aventuras, e uma conversinha ali, uma conversinha aqui, e adrenalina ali, A adrenalina aqui. Oi? compra de lingerie, às vezes, não é o hábito da pessoa, da mulher. E vai nessa coisa da aventura, de desafiar a regra social, que eu estou falando de pessoas que são Uhum, comprometidas, e aí a cabeça, gente, ela é muito perigosa, porque ela vai colocando, ela vai criando uma realidade, né? Do tipo, vamos ver até onde vai, né? Igual brincar com fogo, vamos ver até onde vai, e também com esse intuito de sentir o lado oposto, né? Que vai vir de lá para cá? Que uhum, comentários vão vir a hora que eu cutucar? E que tipo de elogios vão vir? E aí começa muito desse jeito essas coisas, né? uhum. Em ambiente de trabalho, com o chefe, com uma pessoa que é subordinada, e sempre assim e muitas vezes isso escondido, claro, escondido, mas não é tão ostensivo assim já de cara, de vai para um motel e trai, entende? É uma coisa que começa sempre de uma intensidade muito diferente até a coisa evoluir para algo mais visível, vamos dizer assim, físico, né? E aí, dentro do que o senhor está falando, me veio a necessidade de a pessoa com transtorno bipolar estar em terapia na parte de psicoeducação para entender os sintomas e ter alguém que veja esse paciente mais vezes do que o psiquiatra consegue semanalmente ou fazer o segmento, além da questão da psicoeducação, para que tenha alguém que entenda que tem algo que está mudando a modulação. Porque muitas vezes o paciente não percebe, muitas vezes a família não percebe, muitas vezes são coisas que são escondidas, né? Como, por exemplo, essas questões de sexualidade, término e traição. O ideal seria ter alguém que ajudasse o doente, a pessoa com transtorno bipolar, a entender aonde ele está. E como a gente está falando aqui, todas essas coisas são muito sutis. É? E às vezes a gente
vive uma vida, ninguém ficou passou a vida inteira lá atrás olhando. Eu estou eufórico hoje. Eu estou Uhum, irritado hoje. Não, hoje eu estou meio deprimido. Nossa, eu estou com ansiedade. Estou com medo das coisas que vão acontecer. Meu pensamento tá acelerado. Eu fui impulsivo nessa decisão que eu tomei. Que horas que eu fui dormir? Que horas que eu acordei? Ninguém faz isso, uhum, fez isso ao longo da vida. Então, a gente não é habituado a se perceber estando fora do nosso cérebro, vamos dizer assim. Ele simplesmente é uma máquina que liga e funciona. E ponto. Quando a coisa desregula, aí sim a gente começa a prestar mais atenção, porque eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Então, é muito importante essa psicoeducação, com a ajuda do profissional, até para a pessoa dizer, né? Olha, isso aí é grandiosidade, isso aí é irritabilidade, isso aí é impulsividade. Você ainda não está dormindo tão cedo assim, tal. Então é muito, muito importante nesse sentido, né? Para chegar no fim aqui, tem uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente uhum. responder. Uma pessoa está perguntando assim: ela teve só um episódio de mania induzido por aripiprazol em dose baixa. Isso fecha o diagnóstico de transtorno bipolar? A gente tem um tipo de transtorno bipolar que é induzido por substâncias e medicamentos, né, doutor Diego? É um tipo de transtorno bipolar, mas é em vigência da medicação e a gente tem que fazer esse nexo entre uma coisa e outra e ver como a pessoa fica depois da retirada da medicação também, né? Porque uma coisa que mudou a partir de 2022, que é super, super recente, né? É que assim, um episódio de mania associado a antidepressivos, a substâncias que têm um potencial efeito antidepressivo, vamos ampliar para a questão do aripiprazol. Se a pessoa entra em mania, isso é suficiente para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, porque isso significa que tem uma predisposição ali embaixo na pessoa. Uhum, Que o remédio ele só tirou o pano de uma coisa que existia, ele não conseguiu criar uma coisa assim. Isso em termos de medicamentos não estimulantes, tá? Porque aqui aripiprazol não é um psicoestimulante, como é uma Ritalina, uma cocaína, uma sibutramina, né? Tô falando aqui de uma substância que não é sabidamente psicoestimulante, uhum, né? Porque se for, como ela falou, a Francine falou, se for, por exemplo, uma pessoa em mania por cocaína, aí você tem que esperar passar o efeito da cocaína, ou a da Ritalina, ou do Venvance, ou da sibutramina, do efeito da substância que for ali psicoestimulante. Quando não é uma psicoestimulante, se for um episódio de mania, é suficiente para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, e se for de hipomania, a partir de 2022, eles viram que é suficiente para o diagnóstico de bipolar tipo 2. Antes era só a questão da mania. E por que que mudou isso? Porque eles tinham a dúvida, né? Ah, é hipomania? Vamos observar essas pessoas para ver o que acontece com elas, porque às vezes elas só ativaram ali pelo fármaco mesmo e depois parou e ficou tudo bem. O que acontece depois disso é que o quadro clínico, o curso dessas pessoas, é um curso de transtorno bipolar, com altos e baixos. Então, na realidade, você está sim diante de um quadro e que a genética foi ativada com a substância, né? O... Uma pessoa perguntando de como diferencia tipo 1 de tipo 2, né? Eu acho que poderia explicar também sobre isso. O tipo um é diferente do tipo 2 por conta da gravidade, da intensidade dos sintomas. Então, nós temos os sintomas que são tanto da mania e da hipomania iguais, só que se a gente tem um grande prejuízo, se a gente tem manifestações que necessitem de hospitalização ou quadros psicóticos, a gente coloca esse indivíduo dentro de um episódio maníaco. Se são sintomas mais atenuados, em que não há psicose, não há hospitalização, não há grandes prejuízos, a gente coloca esse indivíduo no transtorno bipolar tipo 2 e chama essa sintomatologia de hipomania.
A depressão acontece igual em todos os episódios do transtorno bipolar, mas para ser bipolar tipo 1 precisa ter a mania só, e o bipolar tipo 2 precisa ter a hipomania e também um episódio depressivo ao longo da vida. A diferença principal, assim, explicando de uma maneira mais sucinta, é isso. Porque assim, a pessoa, se tiver mania, ela pode ser classificada como transtorno bipolar tipo 1. Ela não precisa necessariamente ter os episódios de depressão, porque existe uma subparcela dessas pessoas que não tem depressões. Uhum. Que elas têm mania, melhora, mania, melhora, mania, melhora. Não é o mais comum, mas é possível. Então, por isso que o critério, ele deixou essa possibilidade de que tem um episódio de mania, é transtorno bipolar tipo 1. Tem depressões? Ok, mas isso não vai mudar muito. Na questão do tipo 2, ele exige que tenha a depressão e a hipomania, e tem indivíduos que têm só hipomanias, depois melhoram, hipomanias e melhoram. Aí ele deixa para um diagnóstico de outros transtornos bipolares e doenças relacionadas, porque ele entende que é diferente, né, do tipo 2, né? E tem uma pessoa, só para finalizar, colocando aqui, só comprar lingerie não significa que a pessoa seja bipolar. Gente, com certeza. Em nenhum momento a gente quer dizer que quem trai tem transtorno bipolar, ou mulher que bebe tem transtorno bipolar, ou quem vai dormir às 2 da manhã tem transtorno bipolar. A gente tem que ver, primeiro, se esses sintomas eles se repetem ao longo da vida. Por quê? Porque sintoma que é sintoma, ele nunca acontece uma vez só. Ele acontece de Sozinho. tempo e nem sozinho. Então, eles acontecem de uma maneira junta. Às vezes é muito junta, às vezes não é tão junta assim, né? Quando é muito junto, tipo, tá sem dormir, tá irritado, tá o pensamento acelerado, tá ao mesmo tempo impulsivo e tá agitado fisicamente, claro que o diagnóstico é mais fácil, porque fica bem fásico, bem episódico. Mas muitas vezes isso é dissolvido, dissolvido é uma boa palavra, na vida da pessoa, no dia a dia, nas segundas-feiras da pessoa, né? Para ser bem poético. E é O isso, intuito né? não é deixar ninguém chateado ou incomodado, mas um sintoma só não faz episódio. Então, a pessoa porque compra lingerie, ela não é bipolar. A pessoa que em algum momento compra um pouco a mais, ela não é necessariamente bipolar. A pessoa que fica com o humor um pouquinho mais eufórico em algum momento da vida, só esse sintoma, de maneira fluida, não é bipolar. A bipolaridade é um conjunto de sintomas bem determinados, bem característicos, que você tem que preencher para fazer o diagnóstico. Então, não tem essa questão da gente olhar a pessoa contar alguma coisa e a gente fala assim, eu acho que você é bipolar. Pode ficar Uhum. tranquilo. Não, maravilha. Foi excelente nosso bate-papo aqui. Eu agradeço muito sua disponibilidade num domingo à noite para estar aqui. E eu convido as pessoas que chegaram no fim e não conseguiram assistir, vale a pena reassistir essa live, porque tiveram muitas coisas importantes no canal do YouTube, vão ficar salvas por lá. Quer Obrigada. deixar alguma mensagem para quem está em tratamento, para quem não teve o diagnóstico ainda? Para quem está em tratamento, persistência, paciência e estudar a doença, porque a doença é da pessoa, ela tem que saber sobre a doença, muitas vezes até mais do que o médico. Isso é importante. E para as pessoas que estão em tratamento por qualquer tipo de situação, por exemplo, depressiva, e ver que a coisa não está indo bem, às vezes procurar uma segunda opinião ou conversar com o seu próprio médico sobre a possibilidade de rever o diagnóstico. E qualquer coisa a gente está por aí, né, doutor Diego? E hoje eu já cheguei no nível, Francine, que eu falo mesmo aqui, viu? Porque às vezes você tá com o médico há um ano, o médico não viu esse diagnóstico, ele não vai ver, Uhum. tá? Então, às vezes a questão tem que trocar mesmo. Igual terapia, antigamente eu era cheio de dedos para falar, tem que trocar a sua terapia. Gente, se não tá evoluindo, não tá evoluindo, tem que trocar sim, né? É o seu, a sua vida que tá em jogo, né? Então, algumas coisas, às vezes, na psiquiatria, às vezes a pessoa tem um vínculo muito grande com a gente, né? Com o psiquiatra, com o psicólogo.
E a gente gosta da pessoa, a pessoa gosta da gente. Só que se não está evoluindo, não vale a pena, porque eu preciso viver. Eu preciso fazer alguma coisa para pelo menos ver se é possível que eu viva melhor do que isso que eu estou vivendo. Então, eu acho que, assim, às vezes aquela pessoa não é capaz de te trazer determinadas Sim, ajudas, né? Ela te ajudou de alguma forma, ela foi boa na sua vida de alguma forma, mas ela não está sendo boa mais. Então, a pessoa tem que ser forte também. Até isso é difícil na bipolaridade, muitas vezes, né? Ela ser forte para buscar um outro tratamento quando ela não está conseguindo melhorar, mesmo gostando das pessoas com quem ela está tratando, né? sim, sim. Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.